E você, essa sua passagem da Convenção Batista Brasileira para a Convenção Batista Nacional, houve há muito tempo a questão da separação, tal, por conta da renovação espiritual. Como que você enxerga isso hoje? Você conhece igrejas batistas brasileiras que são um pouco mais renovadas, né? Como para você sofreu algum tipo de dificuldade com algumas pessoas lá dentro por conta do seminário ser um seminário renovado? Ou sempre foi tranquilo isso? Na verdade, Ítalo, essa questão da divisão hoje já é muito claro no meio dos batistas brasileiros, que era uma coisa que não precisava ter acontecido. Sim. E, de certa forma, poder olhar para aqueles irmãos da CBB, tem igrejas muito boas que têm feito toda a diferença. Tem algumas igrejas que, preocupadas tão somente na realidade de igreja local. Não quero ser injusto aqui na minha colocação, mas às vezes preso no tradicionalismo, e eu gosto muito da palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes a respeito disso, que a gente não tem que ficar preso no tradicionalismo. O que é tradicionalismo? É a fé morta dos que já foram. Tradição, que é a história que nos traz até aqui, é a fé viva de homens e mulheres de Deus que fizeram toda a diferença. Na CBB tem homens de Deus assim, alguns deles têm partido nesse período, como na Convenção Batista Nacional, tem homens de Deus assim que a gente respeita muito. Pastor Maurício, saudoso pastor Enéas, o teu pai mesmo, pastor Omar Bianchi, e outros que a gente, na nossa caminhada ali no seminário, a gente criou um vínculo de afeição muito forte, pastor Sérgio Mascarenhas, da Igreja Batista Central de Vila Maria, enfim, muitos outros irmãos que a gente poderia enumerar, mas não quero destacar aqui nomes, mas são homens que têm feito toda a diferença no reino. Na Convenção Batista Brasileira tem desses, eu tenho pastores muito amigos, como é o caso do pastor Eliezer João Quesada, da Igreja Batista da Água Fria, o pastor Guilherme Gimenez, que era da Igreja Batista Betel, agora está lá na PIB de Florianópolis, lá em Floripa. Recentemente perdi um amigo muito querido, o pastor João de Almeida, que era da Primeira Batista de Vila Nova Galvão. Tem um amigo que é pastor de uma igreja batista aqui na Bortolândia mesmo, aqui próximo. Tem gente de Deus que tem feito toda a diferença. Mas a nossa palavra, nesse entanto, é de desafios, queridos. Que a gente realmente comece a repensar a nossa trajetória como cristãos, como ministros do Evangelho, separado pelo próprio Deus. Deus não quer que a gente se prenda em tradicionalismo. Deus espera que a gente, realmente, respaldado pela ação do Espírito Santo, que nos conscientiza de toda a verdade, nos conduza a gente experimentar de um trabalhar especial dele. Particularmente, eu louvo a Deus porque a minha história é pautada por muito disso. Posso falar um pouquinho aqui sobre minha família? Lógico. Poxa, estamos num tempo de muitos receios, medos, dúvidas, questionamentos. Quero trazer uma palavra de ânimo aqui para que as pessoas compreendam que Deus é poderoso para pegar uma trajetória, às vezes, cheia de feridas e transformar em algo benéfico para a vida da pessoa e para o reino de Deus. A minha história é pautada por isso. Você imagina, um cearense, lá no Ceará, uma baiana, no interior da Bahia, passar por momentos muito difíceis na sua trajetória. Meu pai e a minha mãe, eu estou me referindo a eles. Meu pai tinha perdido o irmão dele de uma forma violenta, na mão de um criminoso. Daí ele decidiu vir aqui para o interior de São Paulo, para a região de Tupã. Minha mãe ficou viúva com 2 filhos pequenos,
decidiu vir do interior da Bahia encontrar com as irmãs que estavam aqui, certo? Primariamente, meu pai, no começo da década de 60, ele foi para aquela região de Tupã, começou a trabalhar, conheceu um irmão, um amigo, por intermédio desse amigo, carinhosamente chamado de irmão Teté, irmão Francisco, que levou meu pai ao conhecimento de Jesus, na então Igreja Batista de Tupã, hoje a primeira Batista de Tupã. Papai entregou a sua vida a Jesus Cristo, e ali ele começou a caminhar dentro do Evangelho, auxiliando até na implantação de uma congregação que veio se tornar a segunda Igreja Batista de Tupã. E, posteriormente, ele decidiu incorporar na saudosa, hoje atualmente Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas naquela época era chamada de Força Pública. Ele entrou na Força Pública e veio aqui para a capital, onde conheceu a minha mãe, que viúva naquela época, hoje em dia nem tanto, né, queridos? Mas naquela época, um homem como meu pai, que tinha todas as oportunidades, decidiu se casar com a minha mãe. Duas pessoas improváveis, totalmente diferentes, mas que Deus, pelo seu poder, decidiu uni-los. E um foi bênção do jeito dele, meu pai foi bênção na vida da minha mãe, recebendo como esposa, sendo o pai que meus irmãos precisavam. Dessa união veio nascer esse que vos fala. Posteriormente a isso, meu pai, vindo para São Paulo, foi recebido na, então, Igreja Batista de Carandiru como membros, e ali ele começou a caminhar, não vou dizer que começou, trabalhar com aqueles irmãos. Eu era muito pequeno já nisso, fui educado no Evangelho e pude experimentar de um trabalhar muito especial do Senhor na nossa família, por intermédio do meu pai, que levou meu primo, Laércio, que hoje é pastor, levou minha prima, Sueli, hoje é a esposa de pastor, e assim nasceu uma família sacerdotal, queridos. Da casa do meu pai começou uma igreja, que eu fui membro, como já disse aqui, até há pouco tempo. Foi depois de tantos anos, como eu costumo dizer, o que eu tinha de mais, o que eu tenho de mais precioso, sem dúvida nenhuma, eu recebi da parte do meu pai, que foi o amor pelo Evangelho. Poder conhecer a verdade e ser educado nela fez toda a diferença na minha trajetória. E da mesma forma, graças ao bom Deus, hoje eu posso dizer, como Josué diria, eu e a minha casa servimos ao Senhor, tudo por causa do quê? Da semente do Evangelho. Lá atrás. E aí cresci naquela igreja, entreguei minha vida a Jesus Cristo, ali por volta dos meus 10 anos, fui batizado aos 12. Aquela igreja era uma baita de uma igreja, fazia uma baita diferença. Meu primeiro discipulador, hoje pastor Silas Largue Campos, da Igreja Batista Central de Campinas, foi aquela pessoa que eu comecei a caminhar ali com ele, fazia toda a diferença. Aí ele foi para os Estados Unidos, e lá ele se preparou para o ministério. Um adolescente que eu era, perdi a referência, muita coisa gerou muitas dúvidas, a gente acabou, a adolescência, aquela fase que muitos chamam de aborrecência, mas acabei meio que me distanciando do Evangelho nesse período, porque perdi a referência, a igreja passou por algumas situações, mas graças a Deus, anos mais tarde, a gente volta para o Evangelho. O Senhor, desde lá, já deixa muito claro que queria que eu tivesse uma vida de maior compromisso com Ele,
depois de um período assim, com o pé na jaca do pecado, meu filho, mas não um pecado assim, muito feio não, mas toma uma cervejinha, aprendi a fumar, namorava com um monte de mulher, o tempo de quartel nos possibilita muito dessas coisas erradas, sabe, irmãos? E graças a Deus, ali a gente pôde ter uma trajetória diferente, até que eu decidi voltar para o Senhor e eu disse, Deus, eu não quero mais essa vida não. A semente do Evangelho, semeada lá atrás, estava aqui plantada e fez toda a diferença. E graças a Deus, voltamos, pude experimentar, sempre trabalhei na igreja, na área da música, tocando bateria, na área de louvor, na juventude, na mocidade. Fui líder de homens da minha igreja antiga, auxiliava nos trabalhos denominacionais da Convenção Batista Brasileira, mais especificamente a Associação Batista Norte da capital, a ABAN, onde a gente tem amigos, ainda hoje faço parte de grupos no WhatsApp, que a gente interage, tem amigos muito queridos, e vou falar a verdade, queridos, minha oração tem sido que um genuíno avivamento nesse tempo tome conta das nossas igrejas, porque o Senhor precisa de igreja que vai fazer a diferença nesta sociedade, e somente assim, queridos, vivenciando nas nossas casas o genuíno evangelho, é que vidas vão olhar assim, opa, tem alguma coisa de diferente nesse povo. Exatamente.